O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, segundo São Lucas, nos narra a conversão de São Mateus, que também era chamado de Levi. Portanto, esse Levi do Evangelho de hoje é São Mateus, o evangelista. E ele era cobrador de impostos. Portanto, um homem rico, um homem compactuado com Roma, que era quem governava as províncias, um homem que fazia parte de um grande esquema. Esse era Mateus, ou Levi. Um homem rico que fazia parte de um grande esquema financeiro, um homem tido por todos como desonesto, porque o era, e como traidor do povo, como traidor da religião e como traidor da pátria. Era assim que os cobradores de impostos eram vistos. Era como que um funcionário público, e havia até algum tipo de, seria hoje, um concurso público para as vagas de cobradores de impostos, onde o Império Romano colocava ali, em cada província, um ou mais cobrador de impostos, e eles tinham uma meta a cumprir com Roma, uma meta a repassar de imposto ao governador de cada província, no caso aqui Herodes. Só que aí, dentro dessa meta a ser cumprida, os cobradores de impostos não se satisfaziam apenas com o seu salário e usavam do dinheiro do próprio imposto para emprestar para um com juro, emprestar com outro com mais juro ainda, e também para obrigar as pessoas a pagarem mais do que elas deviam pagar. Porque os cobradores de impostos, eles tinham um direito em relação ao Império Romano, que era acionar, entrar em contato, pedir, aspas na palavra, socorro ou ajuda ao exército romano, ao soldado romano, que era a PM da época, a polícia da época nas províncias. Então os cobradores de impostos, eles tinham o direito de solicitar um ou mais soldados, e o soldado tinha que atendê-lo. Portanto, cobrador de imposto, acompanhado de soldado romano que tinha escudo, espada, lança e cavalo, visitavam casas, e quebravam tudo, invadiam casas, para obrigar a pessoa a pagar muito mais do que ela tinha que pagar por aquela propriedade que ela tinha, por aquela plantação, por aquela colheita. Portanto, não eram homens bandidos, desonestos, que praticavam a usura com dinheiro público, que praticavam a violência. E a grande maioria dos cobradores de impostos eram judeus, portanto traidores do próprio povo, Trabalhavam contra o próprio povo. Eles eram muito mal vistos e muito malquistos, porque não era nenhum deles flor que se cheirasse mesmo. E aqui está, meus irmãos, já no início dessa leitura, o poder diabólico em muitas vidas que o dinheiro tem e exerce. O poder satânico que o dinheiro tem e exerce em muitas vidas.
A pessoa se corrompe por inteira. O outro já não existe mais enquanto necessidade, enquanto dignidade. O dinheiro é uma coisa que faz o ser humano passar por cima de outro. E é interessante a gente notar que muitas vezes, em alguns trechos da Bíblia, o diabo é chamado de inimigo. O inimigo. Não é só uma palavra do nosso cotidiano, sobretudo de quem participa da renovação carismática. De vez em quando lá na Bíblia o inimigo aparece, o diabo com a palavra inimigo. Mas na boca de Jesus, o demônio nunca foi chamado nem apresentado como inimigo. Jesus só apresentou uma coisa como inimigo de Deus: o dinheiro. Quando ele disse: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou você amará um e odiará o outro. Portanto, na lógica de Jesus, e aí eu acho que ninguém vai discordar dele, Jesus mesmo só reconhece uma coisa, uma realidade, uma existência como inimiga de Deus. Não é nem o diabo na boca de Jesus. O inimigo de Deus é o dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Servir significa que o dinheiro tem suas regras, sua lógica e suas exigências. E pessoas vivem para servir o dinheiro. Tem gente que vive para servir o dinheiro e nem tem muito dinheiro, ele tem pouquinho mesmo, mas ele vive para servir o dinheiro. Outros se encantam com a possibilidade de ter muito e servem ao dinheiro. E o dinheiro tem lógica, o dinheiro tem suas próprias exigências, o dinheiro faz suas próprias promessas. Era assim que Levi, Mateus vivia, dentro da lógica do espírito do dinheiro, do lucro. E veja, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, se Deus é amor e Ele tem um inimigo chamado dinheiro, e o dinheiro é o oposto de Deus, para onde é que nos leva o apego ao dinheiro? A não ver o outro como imagem e semelhança de Deus e se negar ao amor para ter mais do dinheiro e daquilo que o dinheiro oferece como possibilidade na vida, o luxo, o conforto e tudo isso aí. Era assim que Mateus vivia, Levi vivia. E aí diz o Evangelho, Jesus passa e o vê, e olha só que coisa, o convida: segue-me. E aqui está, meus irmãos, a profunda misericórdia de Jesus para com cada um de nós. A misericórdia nos faz otimistas. Jesus olhou para aquela praga daquele Mateus. Jesus olhou para aquele resto de gente. Jesus olhou para esse inominável e o convidou: segue-me. Como que dizendo a Mateus e a cada um de nós: se você andar comigo, você desencapeta. Se você andar comigo, você conserta. E veja, meus irmãos, como o Evangelho, meus queridos, como a fé é algo propositivo e para frente. Jesus não sentou com Mateus e falou assim: Mateus, desde quando você é assim? Gente, vamos ter dó dele, não xinga mais ele de filho de uma não. Judiação é que quando ele era menino, ele era muito pobre e todos os primos era riquinho. Isso causou uma ferida e é por isso que hoje ele compra, ele tem, porque ele carrega uma ferida. Segue-me. Por que é que você virou essa porcaria de homem? Nem está me interessando muito. Segue-me. E aqui está, meus irmãos, vamos trazer para nós aqui, é quaresma, é tempo de conversão. Até quando nós vamos ficar conversando o nosso passado? A gente é o que é e não importa muito porque que virou a tranqueira que virou. A questão é que passa um Jesus na sua vida, na minha vida hoje, e diz: segue-me, vem andar comigo, vem rezar comigo, vem ouvir o que eu falo, vem fazer o que eu mando. Segue-me, vai dar certo, se você seguir. Mas, meus queridos, é uma grande tentação, diante de um Jesus que me chama para caminhar, convidar ele para tomar um cafezinho, para ficar lambendo ferida e explicando por que é que eu sou como sou. Meus irmãos, todos nós temos uma história triste.
Todo mesmo vício ou pecado tem 1000 razões de ser e 1000 portas de entrada numa vida. A questão é: segue-me, vem andar comigo, vem consertar tua vida, volta para a graça, volta para a fila da comunhão. E por que você saiu dela, pouco me importa, porque todo mundo tem 1 ou 1000 motivos para não estar na fila da comunhão. A questão é: segue-me. E tocado profundamente pela graça, movido por um bom tanto de boa vontade, esse Mateus, esse Levi, que sim, devia ser um homem que sofria a solidão, devia ser isoladão, sozinho, porque o dinheiro faz isso com as pessoas, ele vai isolando as pessoas. Esses dias eu partilhava aqui numa homilia de um testemunho de um homem, mas partilho de novo, porque tem sempre gente nova para ouvir, dizendo: padre, eu fui ficando tão apegado a dinheiro que eu fui ficando sozinho. Comecei a inventar desculpa para não estar nos lugares, para não estar com a minha família, para não estar nada, porque eu tinha pavor, medo. Eu fui criando isso dentro de mim. Se eu for almoçar na cunhada fulana, se eu estiver lá no almoço da sogra, se eu for jogar bola tal dia com os amigos que conhecem meu, vou lá bater uma bolinha, vai que alguém me pede dinheiro emprestado, melhor ficar em casa. O dinheiro vai isolando, o dinheiro vai enchendo de medo. Você quer povo para acreditar em macumba, saravá e olho gordo mais do que rico? Eu não vou citar o nome das cidades circunvizinhas nossas aqui. Não é pobre negro não, tá? Porque quando a gente fala dessas coisas, o que você imagina? O nosso senso comum grotesquinho. A gente imagina um negro, uma negra, pobre. A gente tem essa imagem de favela na cabeça. Meus irmãos, os maiores lugares no Brasil de se fazer mal espiritual para os outros são no sul do Brasil, Foz do Iguaçu, e é tudo gente do olhinho verde, do olhinho azul e do cabelinho liso. Sabia disso? E eu falo com a experiência de quem está numa cidadezinha encravada entre cidades-zonas. Agora deu uma diminuída, mas até o meio do ano passado, vez em quando, todo mês, eram uns 4 ou 5, gente de fora marcando horário para falar com o padre. Aí vem: porque eu comecei a ouvir o livros, glória a Deus, amém Jesus, o que era? Aí vem: porque todo mundo tem inveja de mim, porque eu sinto que tem uma amarração na minha vida, porque eu sinto uma coisa não sei o quê, porque dentro de casa tem barulho, porque eu vou dormir, aparece um homem vestido não sei de que cor do meu lado, fica tudo gelado, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo embonecada, tudo embonecado, tudo dopado de remédio, tudo acreditando em Satanás, em maldade, tudo rico. Então Mateus escuta um chamado de Jesus: segue-me. Por que o seguiu? Porque assim, com certeza Mateus tinha dentro de si um vazio, uma solidão, um medo, uma neurose. Com certeza dentro de Mateus talvez restou ainda um restinho de humanidade, e talvez vez em quando doía de leve o mal que ele fazia para os outros. Quem sabe tinha dia que ele passava montado no camelão dele 2.0, né? Porque não tinha carro, era camelo, né? O cavalão dele, aí ele viu o soldado com um cavalo. Eu queria tanto um cavalo. Aí comprou um cavalo, pelo tudo lisinho. Aí tinha dia que ele passava montado no cavalo, pocotó, pocotó, e ele via o cara que tinha um cavalo, não tem mais, porque ele roubou o cavalo do cara, expropriou o cavalo do cara. Alguma consciência ele devia ter. E é isso que Jesus passou. E como diz Santo Agostinho, tenho medo do Deus que passa. Jesus passou. Jesus era evidentemente um homem religioso. Quando você pega na Bíblia e Jesus chega num lugar e as pessoas falam assim: mestre! Como é que sabe que é mestre? Mestre é o título que se dava ao pregador, quem fazia pregação na sinagoga. Como é que você sabe que ele é o mestre? Porque Jesus tinha um cabelo aqui, no pé da bunda, trançado pelas costas. Eram assim que eram os rabis. Não tem lá o evangelho que diz assim: rabi, mestre. Jesus era visivelmente um homem que ia à igreja da época, o templo. E ele era visivelmente um homem consagrado a Deus pelo jeito de se vestir e pelo corte do cabelo, dentro do costume deles. Então quando ele vê um homem, Mateus vê um homem de Deus, abrindo a ele a possibilidade de ter uma experiência com Deus: segue-me. Ele falou:
Gente igual eu pode ir lá? Tem vaga para mim? Tem vaga para você. Agora, meu irmão, pode ser que Jesus tenha chamado outros também. O Evangelho narra aquele que deu certo. Será que Jesus só enxergou um? Acho que Jesus bateu na trave com muita gente. Não é verdade? Tem vaga para todo mundo, meu irmão. A questão é o sujeito se dispor a ir, fazer as coisas. Mas ele foi, seguiu Jesus. E aí tem 3 verbos aqui, olha, muito importante para a nossa caminhada espiritual. Quantos verbos? 1, 2 ou 3? Levi, Mateus, ao ouvir esse apelo de Jesus, a acender dentro dele uma faísca de esperança, deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Vamos repetir: deixou, levantou, seguiu. As 3 coisas que Mateus fez que a gente tem que fazer. Mas você vê que primeiro é um ato interior. Deixou tudo, ainda estava sentado. Deixou tudo e ainda não tinha dado um passo. Mas dentro dele ele resolveu. Deixou. Dentro dele ele renunciou. Agora adianta resolver dentro e não fazer nada de concreto? Não adianta. Primeiro resolveu dentro, mas agora ele precisa fazer algo. Se levantou, porque ele passava o dia sentado. Ou seja, mudou um hábito, mudou um costume, mudou uma estrutura. Irmãos e irmãs, o pecado, para existir, ele precisa da nossa interioridade e ele precisa de uma estrutura. Muitos pecados a gente não resolve porque dentro do coração a gente se arrepende, chora e confessa, mas a gente não muda um hábito, a gente não muda uma estrutura de vida, a gente não muda um ritmo da casa, do trabalho, vai cair de novo. Deixou, bate no peito, fala deixar, abre a boca que você acorda, fala comigo, resolver dentro. Diga comigo, levantou-se. Vai fazendo assim com a mãozinha, fala levantou-se. Bate na cabecinha e fala mudar hábitos, mudar rotinas, mudar circunstâncias, mudar lugares, criar uma estrutura que... Consegue repetir tudo isso? De cor? Já? Nem eu. Mas vamos de novo com a mãozinha, quem sabe a gente aprende. Vai fazendo assim, levantou-se, bate na cabecinha aqui. Mas bate com a mão fechada porque ela é dura. Você está fazendo carinho. Vai fazer assim, mudar rotinas, mudar hábitos, mudar estruturas, criar condições para que... Deixou, levantou-se e o seguiu. Porque se não seguir, volta a sentar. Olha só que lindo, gente. A Bíblia é genial. Olha aqui para mim, ô Valdir. Fique esperto com a câmera aí, meu filho. Aqui. Está lá o bebezão. O cachorrão. Está sentado. Jesus passou. Ele viu que Jesus é um homem de Deus. Aquilo tocou no coração dele. Mas ele viu que Jesus está passando. Ele não tem a vida inteira para pensar. Então dentro dele, bate no teu coração aí. Deixou, tem que resolver dentro, você vai ficar pensando até quando? Dentro dele ele viu, o que eu faço está errado, não é assim que vive. Eu preciso seguir esse homem do cabelo comprido aí, porque ele era judeu, a mãe dele era judia. Esse miserável com certeza se brincar crismou e fez acampamento FAC. Então dentro dele ele concluiu, bate no peito aí, deixou. O que ele fez? Ele passa o dia sentado aqui, ó, só no zap, mandando boleto para os outros, superfaturado, só no zap. O que ele fez? Levantou. Vou mudar esse hábito, não posso mais essa cadeira. Melhor jeito de não voltar a sentar na cadeira, qual que é? Ai, gostoso. Qual que é o melhor jeito de não voltar a sentar na cadeira? Se distanciar dela. Deixou, levantou e seguiu Jesus, porque de boa vontade o inferno está cheio, meu filho. Meus irmãos, não existe poder da mente. A gente faz juras e juras, nós somos fracos, tem que seguir, tem que andar atrás. E aí, quando a gente de fato anda atrás de Jesus, dá uma vontade de sentar, andar. Vai sentar onde? Cadê a cadeira? Ficou para trás, porque eu estou
seguindo o Senhor. Pergunta para quem está do seu lado: deu para entender ou ele vai ter que tirar a sua cadeira? Está assistindo a missa em pé agora, hein? Deu para entender ou vai ter que tirar a cadeirinha aí, meu filho? Deixou, levantou e andou, seguiu. O segmento, meus irmãos. E aqui entra a vida espiritual concreta da gente. Palavra todo dia, missa, terço, jejum, mortificação, caridade, um pouquinho mais de silêncio, andar com quem anda com Deus, distanciar de quem não está nem aí com Deus. Percebe? Seguir a Deus. Na alegria, na tristeza, está calor ou está frio. Seguir. Deixar a cadeira longe. E aí então Jesus vai ser acolhido por ele na casa dele. Primeira coisa que ele fez, olha que lindo isso aqui. Diz a palavra então, depois Levi, Mateus, preparou em casa um grande banquete para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ele dedicou, como era costume da época, fazer jantares e dedicar a uma pessoa, a um amigo. Ele dedicou a Jesus um grande banquete. Diz lá que tinha um número grande de cobrador de imposto, porque o Mateus só tinha amigo igual a ele. A gente só é amigo de quem é igual a gente. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Quero saber quem tu és, vou ver com quem você anda. O Mateus não tinha amigo gente boa, ele só tinha amigo igual a ele. Grande quantidade de cobradores de impostos, pessoas. Naquele tempo, os banquetes, olha só, é outra cultura, gente. A pessoa ia dar um banquete para alguém, sabe como funcionava isso? Convidava, preparava a mesa, selecionava os lugares e deixava o portão aberto para geral entrar. E as pessoas iam na janta, na casa dos outros, para não jantar, e as pessoas ficavam em pé, olhando. Era assim, é igual jantar num auditório, com plateia, com torcida. Porque aí ia ter os discursos, as homenagens, mas a grande maioria não comia. Boa parte deles não comiam, ficava ali. Se o sujeito fosse muito rico, passava ali uma coxinha e azeitona, entendeu? Salaminho só. Mas sentar-se à mesa para jantar não era todo mundo, não. Era muita gente, mas não era todo mundo. Portanto, a casa de Mateus está lotada. Por quê? Porque ele é odiado, ele não vale nada. E na casa dele está o homem mais santo dos últimos tempos aí na cidade, que cura e converte os outros. Eu não posso perder essa. A casa está lotada de gente. E ele fez para Jesus um grande banquete. O que a gente aprende aqui, meus queridos? Gratidão. Olha como a cura está acontecendo no coração desse homem. Mateus gostava do quê? De dinheiro. Mateus vendia a mãe por causa do quê? De dinheiro. Mateus perdeu os amigos, perdeu tudo por causa de dinheiro. Mateus aguentava um vazio, um inferno dentro de casa com a dona Matéia por causa do quê? De dinheiro. O que ele faz agora? Ele está ganhando dinheiro essa noite? Ele está gastando dinheiro, ele está patrocinando, ele está abrindo a mão. O homem que contava moeda, feia. O homem que contava moeda, o homem que fazia esquema na surdina por causa de 1,2% a mais em alguma coisa, agora ele está patrocinando um jantar para Jesus. Ele gastou e não gastou pouco, ele gastou e gastou bastante com Jesus. Ele vai ganhar o que de Jesus? Ele vai fazer qual esquema com Jesus? Ele vai assinar que contrato com Jesus? Ele vai trocar qual sítio em quantos boi com Jesus? Nada. Ele está sendo grato, agradecido. Ele quer fazer uma oferta, ele quer fazer uma generosidade, porque aconteceu algo dentro dele que o dinheiro não paga, não compra, que o ser humano não produz. Ele sente dentro dele uma paz, uma mudança de vida, e ele é tão grato a isso, que apesar disso não ter preço, ele quer mensurar isso, fazendo para Jesus algo visível que custa dinheiro. O homem que amava dinheiro está gastando dinheiro de graça, sem segundas intenções com os outros. E aí vem todo mundo, os fariseus olham aquilo, começam a murmurar. Vou dizer para você, eu entendo os fariseus. Eu entendo. A preocupação deles faz sentido. Por que vocês estão aqui com o mestre, vocês comendo com essa miséria desse homem?
A presença de Jesus vai legitimar isso aí. Agora o povo vai começar a achar que roubar os outros nem é pecado, porque ele rouba todo mundo, Jesus janta com ele. Dá para entender o fariseu um pouquinho, dá ou não dá? Ou você nunca teve essa crise na cabeça? Padre, mas se eu for lá, não é como se eu estivesse dizendo que aquilo é certo? Questões de família, quem é que não tem um tio abilolado que quer casar pela 5ª vez no civil? Aí quer chamar um projeto de pastor, essa sem vergonhice toda, vestir de branco, alugar uma chácara, não é assim? Aí você tem aquela calça tergal, corzinha de linho, e a havaiana branca, aquela camisete abertinha, e vai todo mundo lá testemunhar o 5º casamento do prostituto, o 5º casamento da adúltera. E você é uma pessoa de igreja, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você ainda é convidado para ser madrinha. Não é verdade? Esse João falou, padre, eu estou com um casamento para ir longe. Aí é o 3º casamento dele já, padre. Sabe que eu sou da igreja, me chamou para ser madrinha. Eu comecei a achar assim que ele nem gosta de mim. Acho que ele me chamou só para me provocar, só para botar numa fria. Falei, é possível, para te botar numa sinuca. E aí você fica, meu Deus do céu, eu sou da igreja, se eu for lá, o que acontece num lugar desse? O que vão achar? Meus filhos vão ver, a mãe foi madrinha do fulano que casou 6 vezes, eu também, se eu casar umas 4, né? Tudo pode. Então os fariseus tinham essa preocupação, a preocupação até legítima, mas a resposta de Jesus, meus queridos, é maravilhosa e botou tudo no lugar. Uma coisa é você ser simpático, uma coisa é você ser empático, outra coisa é você ser cúmplice. E Jesus, numa elegância, botou tudo no lugar. Ele está sentado à mesa, porque ele é o convidado de honra. Sim ou não? Muito bem, eu acho que você já sabe dessas coisas. Como é que é a mesa do judeu para jantares assim? No chão, em forma de U. Você já ouviu essa explicação aqui do Dunga, do Ostromar, do padre? Balança a cabeça para eu não desanimar com você. Fala, sim, padre. Isso, eu vou explicar para quem está em casa. Eu sei que vocês sabiam. Isso aí eu sei que vocês sabiam. Então a mesa do judeu é assim, ela é um grande U no chão. Então uns 30 centímetros de altura só. Eles comem sentado com o cotovelo assim. Então vem aqui, 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 fechou aqui. Certo? Entendeu, sim ou não? Jesus é o convidado de honra, sim ou não? Portanto, Mateus está aqui, ó. Está todo mundo aqui, galera toda está aqui, olhando, povão de pé. O Mateus está aqui, ele é o dono da festa. Onde é que está Jesus? Logo à direita dele, certo? E Jesus está ouvindo os burburinhos do povo que está atrás. Ele está dando sinal para o discípulo. E aí Jesus, bochecha com bochecha, olho no olho, diz o que para os fariseus, olhando para Mateus? Como na Santa Ceia, quando São João coloca a cabeça no peito de Jesus. Jesus fala com quem está questionando, olhando para Mateus. Eles estão ombro com ombro, cotovelo com cotovelo, quase que bochecha com bochecha. Minha gente, se esse povo estivesse comendo algo à base de alho e cebola, eu não sei como é que dava certo esse negócio. Mas era bochecha com bochecha. Jesus diz para eles, olhando para o Mateus, eu estou aqui porque quem tem saúde não precisa de médico, né, Mateus? Só quem é doente. Jesus acabou de chamar Mateus na lata, na fuça, bochecha com bochecha, de doente. Porque eu não vim chamar o justo, sabe, minha gente? Né, Mateus? Eu vim chamar os pecadores. Jesus acabou de chamar na lata, bochecha com bochecha, zóio no zóio, o Mateus de pecador. Com elegância, sem palavrão, sem humilhar. Jesus acabou de dizer, eu vim aqui, Mateus, não é porque eu sou viciado em picanha, cerveja gelada, campeão. Eu vim aqui porque você é doente, eu sou médico, você é pecador e eu sou justiça. Segue-me, vem andar comigo. Eu vim aqui porque eu tenho misericórdia da sua miséria. Eu vim aqui porque eu tenho um otimismo incurável. Se você andar comigo, você muda. E você tem que mudar. E eu vou te dar essa chance. Não importa quanto mal você fez. Foi isso tudo que Jesus falou. Todo mundo calou a boca. Jesus nem por um segundo disse que o que Mateus fazia não era pecado. Que o Mateus era assim, porque desde a barriga da mãe
Porque essas coisas não resolvem, gente. Essas coisas não curam ninguém. Tem gente que passa a vida patinando nisso. Então veja, a misericórdia, meus irmãos, não muda o nome da miséria. Que misericórdia é essa que mudou o nome da tua miséria? Que misericórdia é essa que dá outro nome para o pecado? Isso não é misericórdia. A misericórdia é dizer, a partir de hoje, se você quiser andar comigo, é como se nada tivesse acontecido, desde que você esteja andando comigo. Porque se você não anda comigo, então você está parado no teu pecado, na tua condenação. Essa é a misericórdia. Jesus não fez, Mateus, mas você roubou quantas pessoas? Abre o coração comigo. Quantos pais de família você quebrou, faliu? 30? Não, se for até 30 pode vir. Agora de 35 para cima você está de palhaçada, né? Não, Jesus não faz essas contas com ninguém. Com quantas pessoas você adulterou, quantas pessoas você xingou, de quantas pessoas você tem ódio. Em quantas lojas você deve porque comprou sapato que já tinha, nem precisava, mas foi comprar para ficar devendo para os outros. Não importa, centopeia. A questão é, se você quer andar comigo e resolver as coisas. Essa é a misericórdia de Deus, é um convite. Um convite às vezes injustificável. Quem é que apostaria em Mateus? Quem é que apostaria em Levi, o Mateus do Evangelho? Deu tão certo que virou evangelista. Agora, vamos fazer um exercíciozinho mental, porque nem tudo são flores. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, a gente conhece que era Mateus, era Levi, era desgraçado, era caluniado, todo mundo tinha medo dele, ninguém queria chegar perto dela. Quantas pessoas a gente conhece que deixou, levantou e seguiu, e depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, cadê? Onde está? Encapetou de novo. Vamos fazer um exercício mental aqui? Ergue a mão para quem concorda comigo, para dizer sim, ergue a mão para eu ver quem concorda, a gente fazer um raciocínio junto, que não está na Bíblia aqui. Ergue a mão. Se você erguer a mão, você acorda. Desde que você erga. Se for fazer assim, você continua dormindo. Ergue a mão que você acorda, meu anjo. Isso. Quantos Mateus a gente conheceu, que depois de um bom tempo, e na hora de escrever um evangelho da vida, voltou para a cadeira? Você conhece? Conheço muito. Não dá uma tristeza, né, gente? Você não conhece gente que voltou para a cadeira, às vezes depois de 5 anos? Não é que andou pouco, não, às vezes até andou bastante. Você conhece sim ou não? Pode falar que sim, fala sim. Fala, lá em casa tem um. Eita! Meus irmãos, tem muita gente que, como Mateus, voltou para a cadeira e não foi por causa do dinheiro que deixou. Tem muita gente que levantou da cadeira, da cachaça, e não voltou para ela por causa da cachaça. É porque quando você levanta e começa a andar com Jesus, quando a gente está andando com o Senhor, a gente começa a ser confrontado em outras coisas. A gente descobre que a gente é preguiçoso. A gente descobre que a gente é vaidoso. A gente descobre que a gente é mimizento. E aí existe um funil meio fino, que é a maior dor do ser humano. E todo mundo que andar com Jesus vai tomar essa pedrada do capeta. E é aí que a gente separa o menino dos homens. E é a rejeição. Você acha, meu bebê, olha aqui para o padre, que quando Mateus toma a atitude que toma, abre mão de um emprego daquele, você acha que todo mundo apoiou e bateu palma? As cunhadas e os cunhados dele, que aquele povo tudo tinha 15, 20 irmãos, né? Então ele devia ter cunhada assim, minha Nossa Senhora Aparecida. Você acha que as cunhadas do Mateus e da dona Mateia, que todo domingo ia na casa dele, curtia a piscina dele, a cerveja dele, acharam o que dessa maluquice? É louco, que exagero, não precisa dessas coisas. Vai ou não vai? Você acha que os amiguinhos de orgia dele acharam o quê? Muita gente, na hora de escrever o evangelho e virar santo, depois de um bom tempo, volta para a cadeira. Porque existe um teste final aqui, meus irmãos, para todos nós. A boca, a opinião dos outros.
E aí a gente descobre que a gente gosta de dinheiro. Gosta. Gosta de sexo? Gosta. Gosta de uma festinha, de uma lancha com champanhe, cabeça branca? Gosta. Mas o nosso pior inimigo, meus irmãos, é o nosso ego, é a nossa vaidade, é o nosso sentimento de autoafirmação e são as nossas feridinhas. Quantas pessoas com dons e carismas estão inutilizadas, encostadas, igual trator velho. Por quê? Porque são vaidosas de si. Vamos à cabeça, minha gente. Mateus foi acolhido pelos apóstolos, é verdade. Agora você pensa comigo aqui. Mateus entrou no grupo dos apóstolos. Vamos lá. No outro dia, um mês depois, 2 meses depois, alguém precisava comprar alguma coisa para os 12. Você acha que São Pedro, de boa na lagoa, dava o dinheiro na mão do Mateus? Falou, Mateus, vai lá na padaria para nós, traz 2 coca, pão, presunto. Acho que São Pedro olhava para o Mateus, olhava para o dinheiro e falava, não, deixa que eu vou, não estou fazendo nada. E você acha que Mateus não percebia o olhar estranho e esquisito até dos apóstolos? Meu irmão, fez a fama, deita na cama, meu anjo, agora vai tempo para nós achar que você não rouba a gente. E não é interessante você pensar o que comigo, quando a gente lê o Evangelho? Quem é que tomava conta da bolsa, das moedas? Quem é que era o responsável por fazer compras? Está no Evangelho, é só você ler. Judas Iscariotes, não Mateus. Mas quem era o cobrador, quem era o homem da contabilidade por carreira e profissão? Mateus. Mateus nunca mais relou em dinheiro. Nunca mais. Entre os 12 tinha que ter um que cuidava da bolsa. Lá na Santa Ceia, Jesus não falou para Judas, amigo, o que você tem que fazer, faz logo. O Evangelho diz assim, todo mundo achou que ele foi comprar mais comida porque ele era o responsável do dinheiro. Por que não é Mateus? Porque Mateus ficou humilde. Eu não posso mexer com isso aí, que vai dar ruim se eu mexer aí. É a minha fraqueza. Mas junto com isso, meus irmãos, o ego, a vaidade, Mateus virou santo, Mateus virou gente, mas na boca de muita gente ele virou louco, idiota, beato e está na barra da saia do padre. Essa é a grande tentação na vida de muitas pessoas. O ego, a vaidade, a rejeição que o seguir Jesus nos causa. A gente lê a Bíblia assim, a gente imagina que onde Mateus passava, todo mundo fazia assim. Nossa, Mateus, tira uma foto comigo, cara, eu te admiro demais. Nossa, você é um exemplo para mim. Meu irmão, pode ser que muita gente tratou Mateus assim, mas teve muita gente também que quando Mateus passava, cutucava o dava. Olha lá o Beatão, ó, queridinho do padre lá. Ih, rapaz, agora é reza o dia inteiro. Deus o livre nesse negócio de acampamento. Você é doido para ficar igual ele? Não, velho. Bora beber, negada! Sextou, meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. E com você e comigo é a mesma coisa, gente. E nós estamos vendo pessoas, que tristeza, deixaram, levantaram, seguiram, distanciaram, mas se doem demais com a palavra de um parente, com as agulhadas de um amigo, e voltam lá para a cadeira. Fala para quem está do seu lado, faz isso não, voltar para a cadeira, faz isso não. Porque tem que provar o que para os outros. Deixa ser besta, meu irmão, deixa o cachorro latir, a carruagem vai andando. Entende? Que coisa. Mas Mateus passou inclusive também nesse teste da perseverança. E aí nele se cumpriu o que se cumpre e o que se pede à primeira leitura. Deus ali faz grandes promessas se a gente tiver 2 atitudes na vida, presta atenção nisso aqui. 2 grandes promessas que Deus faz para quem entende 2 coisas. Primeiro, Deus falou ali que Ele seria próximo, que as pessoas teriam luz, teriam saúde, teriam vigor, e que seriam capazes de reconstruir os muros, ou seja, a vida e a própria comunidade. Mas para isso tem que fazer 2 coisas. Primeiro, quebrar os instrumentos de sujeição, de opressão e exploração aos outros. Segundo, respeitar o dia do Senhor, que para eles era o sábado após a ressurreição e o domingo. Respeitar o dia de Deus. Se você acolher o pobre, for caridoso, está na leitura.
a caridade feita mesmo, e o respeito ao dia de Deus, tudo muda na sua vida. Meus irmãos, a vida de muitos de nós poderia ser, inclusive fisicamente e materialmente, mais favorável, se a gente entendesse isso. A caridade, o bem feito de modo concreto e o respeito pelo dia de Deus. Domingo não é dia de trabalhar, mas a gente não aposta em Deus. Não aposta e vai no domingo querer ganhar aquilo que Deus daria, e aí perde para o clima, para a chuva que não vem, para o cheque sem fundo, para o boletim e para a notinha que não vai ser paga nunca. É ou não é? Nos falta fé. Nos falta fé. Falta fé. É dia 19, é dia de São José, cai dia de semana. A missa é às 6, não vai acabar antes de 8h30, 8h40. A pessoa não vem porque ela tem que abrir comércio, a pessoa não vem porque ela tem que trabalhar, a pessoa não vem porque ela tem cliente. Mas, meu Deus do céu, num piquirizinho desse, fim de mundo que nós vivemos, o que será que pode acontecer na vida financeira de um homem entre 8 da manhã e 9 da manhã que vai pagar o Itaú, o Bradesco, o Sicredi, que devem todos, né? O Cicobi e o agiota? A pessoa, não, mas ele vai. Não, mas ele vai. Ele vai, ele não aposta em Deus. É domingo, é dia do Senhor, mas ele vai. Não consegue ficar em casa, não consegue participar de uma missa, cuidar da família, dormir, comer, jogar bola com os meninos, mexer na orelha da mulher. Faz tempo que nada acontece, se chamar no canto, nada. Porque ele tem que ver a vaca, ele tem que ver o porco, ele tem que passar pretinho na roda do carro. Isso, meu irmão, dia do Senhor, fica lá passando pretinho na roda do carro, fica. O prego está lá na segunda-feira para furar ele. E vai no domingo correr atrás, porque não confia em Deus, vai perder para o clima. Cadê a chuva? Vou fazer um raciocínio que pode parecer, não é besta. Eu não pensei em todos os elementos, mas eu sei que não é besta. O pessoal tem terra, aí vai colher até no domingo. Por quê? Por que tem que trabalhar de domingo? Não, porque tem. Ué, por que tem que terminar? Vai terminar todo mundo junto? Não vai. Quem tem mais terra demora mais, quem tem menos terra demora menos. Portanto, meu irmão, eu que não sou, eu não entendo nada disso. Eu já calculei aqui, ó. Terminar de colher hoje ou terminar de colher dali 5, 6 dias não faz diferença nenhuma, porque no sítio do outro ainda vai durar mais uma semana, no outro já acabou outra semana por causa do tamanho do sítio. Então, soja não tem prazo de validade assim, tem? Não tem. Ah, não, padre, é porque alugou o trator, é por hora, é por dia, deve ser, não sei. Meu irmão, mas para quem vai colher mais de 1 milhão, 5 diários é o quê? Quantos domingos tem nessa época de safra aí? 5, 6? Não aposta. Beleza, precisa apostar em Deus não, precisa honrar a Deus não, precisa dar a Deus que é de Deus não. Trabalha, não, mas vira trabalhando. E perde para a chuva, para o sol, para o clima e para o russo. A gente não coloca a nossa fé em Deus. A gente conta história. Meu irmão, está na palavra. Deus fala, a última página da Bíblia antes do Novo Testamento, Malaquias: traz a mim o teu dízimo, seja fiel comigo nessas coisas, e você vai ver se eu não fecho a boca do gafanhoto que come a tua lavoura e abro o céu para chover no dia certo. Está na palavra, a mesma palavra que diz que isso aqui não é pão, é eucaristia. Com a mesma tinta e no mesmo papel está dizendo: seja fiel comigo nessas coisas, provai-me nisso, diz o Senhor, e você vai ver se eu não tapo a boca do devorador da tua lavoura e não abro o céu no dia certo. Mas não, falta fé. Então vai, trabalha mais, junta mais, porque você tem que dividir com o gafanhoto. Entende isso? Então vai, põe mais. Gente, qual é a experiência que todo mundo que começa a dar dízimo faz? Qual é? 2. Primeiro, farmácia diminui ou não vai. Se eu começo a dar o dízimo, ela começa a dormir, para de ter queimação, para de ter enxaqueca, ombro inflamado não dói mais. Faz a experiência, meu irmão. Segundo, continua ganhando o mesmo tanto, mas agora faz o dobro. Quantas vezes eu escuto isso?
Padre, eu comecei a dar o dízimo. Eu não sei, eu estou pagando as coisas, quando eu vejo ainda sobra lá. Quantas vezes a gente escuta isso dos mais pobrezinhos, de sair na rua, com 50, 70 reais no banco, no bolso, tem que pagar a conta, passar na padaria, comprar um sapatinho para a criança, porque voltou às aulas, vai, faz tudo isso e ainda volta com 10 conto no bolso. Grandes promessas Deus fez, se a gente ajustar, como Mateus ajustou, nosso relacionamento é a com o dinheiro, e a caridade com quem não tem. E aí Deus diz, tua saúde melhora, tua luz brilha, as coisas andam mais rápido, mais fáceis para você. E tudo isso, irmãos, é seguimento do Senhor. Vamos ficar em pé.